se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os sinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Vamos louvar nosso Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Só Jesus Cristo é o nosso Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Boa noite, igreja, tudo bem? Nós vamos começar mais um momento no qual nós estamos nos reunindo, mesmo cada um aí na sua casa, para ouvirmos a palavra de Deus, para exaltarmos o nome do nosso Senhor por meio dos cânticos e para levarmos até o nosso Deus as nossas orações. Nós vamos começar fazendo a leitura do Salmo 133, que diz assim: Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão,
até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Que nós possamos louvar ao nosso Deus por termos nele algo tão precioso que é a comunhão dos santos, que é o fato de que em Cristo Jesus nós estamos todos unidos em um só corpo e que a distância que temos agora temporariamente nos impedindo de estarmos juntos em um mesmo local físico não impede que nós tenhamos uma verdadeira e profunda comunhão espiritual no Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, nós te louvamos pela graça da comunhão. Te louvamos, Deus, pela alegria que o Senhor nos dá de fazermos parte de um povo, de fazermos parte de um corpo e de sermos parte de uma família. Te louvamos, Deus, pela alegria que o Senhor nos deu sempre que nós estivemos reunidos como igreja do Senhor, Pai. Te clamamos, Deus, por misericórdia, para que sejam abreviados esses momentos de se afastar e para que venham logo os momentos de nos abraçarmos, de convivermos, de estarmos assentados em torno da mesma mesa e de estarmos em um mesmo local, louvando ao Teu santo nome. Essa é a nossa oração e essa é a ardente expectativa dos nossos corações. Por isso, Deus, nós te rogamos pela sua graça e pela sua misericórdia que nos fortaleça a cada dia. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Vamos exaltar o nosso Deus cantando alguns cânticos espirituais. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor,
Preciso de ti. A cada instante, Senhor. Preciso de ti. Precisamos tanto do Senhor, Deus. Esses dias. Ouve nosso clamor nessa manhã, Deus. Carecemos do Senhor. Sabemos que com a tua presença, ainda que uma árvore, ó Deus, esteja cortada, se o Senhor mandar a chuva, ela irá florescer, ela irá brotar novamente. Aleluia. Amém, Jesus. Não cessarão os seus frutos e viverá ao cheiro das águas brotará como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverão. Muito bem, nós vamos ouvir a palavra do nosso Deus lá na carta de Paulo a Filemon. Nós vamos ler os versos de 8 a 17. Nós, no domingo passado, já meditamos nos primeiros versos dessa carta. Já percebemos como o tema dessa carta é relacionado com perdão, com reconciliação. E nessa noite nós vamos observar ainda mais profundamente como o Evangelho nos faz ter relações interpessoais transformadas e como ele nos permite viver uma reconciliação radical e profunda. Filemon, no versículo de 8 a 17. Diz assim a palavra de Deus. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim,
Solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele, antes, te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e, com maior razão, de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, te rogamos que o seu Santo Espírito ilumine os nossos corações, as nossas mentes, os nossos olhos, para que sejamos capazes de entender a verdade do Senhor, para que sejamos capazes de enxergar o mundo, Deus, através dos teus olhos, para que sejamos capazes, Deus, de viver a sua vontade. Essa é a oração que eu te faço em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Onésimo era um escravo. Ele era um escravo que provavelmente, fugindo de Filemom, seu senhor, foi ao encontro de Paulo. Nós não sabemos nem como nem o porquê ele se encontrou com Paulo. Não sabemos se ele foi deliberadamente até Paulo ou se ele foi buscando alguma outra pessoa que o colocou em contato com Paulo. O fato é que Onésimo era um escravo e Filemom o seu senhor. E embora a relação de escravo e senhor nos dias do Império Romano sejam um tanto diferentes daquelas que nós vimos aqui no Brasil, ainda assim, para os padrões daqueles dias, um escravo era uma propriedade e nada mais. Isso quer dizer que se um escravo fugisse, e ainda mais, se ele fugisse trazendo algum tipo de prejuízo, como Paulo menciona mais à frente nessa carta, tanto pelos costumes como também pelas expectativas daquela época, era que esse escravo fosse punido de alguma forma. Talvez ele tivesse o seu corpo dilacerado, talvez ele tivesse um castigo extremamente severo e até mesmo a morte fazia parte da punição que era prevista para esses casos. E isso deixa Paulo agora com o dilema. Como você envia alguém para esse destino? Como você envia alguém que se tornou próximo de você, íntimo de você, para ser dilacerado, para ser castigado e talvez para ser até mesmo morto? Como é possível que Paulo envie Onésimo de volta para Filemom? Coloque-se na situação de Paulo por um instante. Você vê essa pessoa nascer de novo por meio da pregação do Evangelho, por meio da sua pregação do Evangelho. E então, você passa a ter uma relação de cuidado mútuo com ela. Por um lado, você a instrui nos caminhos do Senhor, você a ajuda a estar mais próxima de Deus e, ao mesmo tempo, essa pessoa te auxilia nas suas fraquezas, uma vez que você, preso, encontra-se fisicamente limitado. O que é que você faria com essa sua relação com Onésimo? Será que você seria capaz de enviá-lo para a morte? Enviá-lo para ser castigado no corpo? Ou será que você o manteria escondido ali contigo? Ou talvez, será que você simplesmente avisaria a Filemom: estou com Onésimo e ele agora me serve e já não serve mais a você? E eu exijo isso de você? Sem dúvida alguma, essa última solução parece ser a solução mais fácil. No verso 8, Paulo diz: eu poderia ordenar e exigir. Paulo diz que ele poderia cobrar que Filemom não só não castigasse Onésimo, mas ainda mantivesse Onésimo com Paulo, como uma exigência,
Paulo diz: sendo eu quem sou, velho e prisioneiro do Evangelho, você me deveria isso. Mas o desejo de Paulo, embora fosse manter Onésimo com ele, não era simplesmente usar uma pessoa, seja Onésimo ou seja Filemon. Não era simplesmente abusar da sua posição. Paulo tinha um propósito muito maior por trás disso tudo. Paulo queria que Filemon exercesse uma bondade voluntária em favor de Onésimo e para com o próprio Paulo. Nos versos 8 e 9, Paulo é muito claro nesse sentido. Ele diz: ainda que eu sinta plena liberdade para te ordenar o que convém, eu prefiro solicitar em nome do amor, sendo quem sou, Paulo velho e prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo escolhe aquilo que para nós, aquilo que aos nossos olhos seria o caminho mais difícil: enviar um escravo a um senhor provavelmente irado e ressentido. Enviar um escravo para as mãos de alguém que, pelos padrões da época e pela opinião daqueles à sua volta, deveria castigar com dureza: o fujão Onésimo. Paulo escolhe o caminho aos nossos olhos mais difícil e talvez impossível: enviar alguém amado, confiando que ele não será morto e nem castigado. E como Paulo foi capaz de fazer isso? Pelas palavras de Paulo na carta, Paulo espera que ocorresse uma reconciliação radical. Nós não estamos falando aqui de desculpa para lá, desculpa para cá, beijinho no rosto e cada um segue a vida para o seu lado. Nós estamos falando de algo completamente radical. Talvez até mesmo impensado para os padrões daquela época. Paulo confiava, entretanto, que ao mostrar para Filemon as realidades espirituais que estavam por trás da relação dele com o seu escravo Onésimo, Filemon fosse capaz de exercer essa reconciliação radical e, de fato, os dois pudessem ter um novo relacionamento e Paulo pudesse manter Onésimo consigo, não por constrangimento, mas pela bondade amorosa de Filemon. Por isso, Paulo chama Filemon a uma reconciliação radical, a um chamado para enxergar além das aparências. Porque nos evangelhos, todas as nossas expectativas interpessoais podem ser renovadas. E Paulo começa nos versos 10, 11 e 12 a demonstrar o valor renovado de Onésimo por causa do evangelho. No verso 11 ele faz um contraste entre quem era Onésimo e quem é Onésimo agora. Ele diz: antes ele te era inútil, mas agora ele é útil. O que Paulo deixa claro aqui é que de alguma forma houve algum tipo de transformação. É que de alguma forma o Onésimo que está sendo enviado para Filemon não é mais o mesmo Onésimo que o abandonou. Algo aconteceu nesse meio período. E é no versículo 10 que Paulo deixa claro o que aconteceu. Ele diz que Onésimo se tornou um filho gerado nas algemas. Ou seja, que Paulo pregou o evangelho para Onésimo, Onésimo ouviu o evangelho, se converteu, ou quem sabe até mesmo Onésimo havia se convertido ouvindo o evangelho ali, ainda com Filemon, e fugiu para estar com Paulo, uma vez que conhecia da relação de Paulo e Paulo como pregador do evangelho. Mas o fato é que ali Paulo diz que Onésimo se tornou o filho gerado em algemas, ou seja, alguém ali que nasceu de novo e que foi cuidado por Paulo e tratado por Paulo como um verdadeiro filho na fé. Paulo diz isso de Timóteo e diz isso também do escravo Onésimo. Para Paulo, independente da relação social, da hierarquia social, alguém nascido do evangelho e sobre a sua responsabilidade é um filho. Paulo, então, enxerga nele um valor muito profundo e muito especial, e ele quer que Filemon também o veja dessa forma. Por isso, no verso 12, ele diz que envia
a Onésimo em pessoa, ou seja, ele não manda só a carta pedindo para que Onésimo seja perdoado, mas ele manda o próprio Onésimo, a própria pessoa, junto com a carta, porque ele espera que Filemon veja não Onésimo, mas veja ali um Onésimo transformado pelo Evangelho, aquilo que Paulo, no verso 12, diz, o meu próprio coração, que veja aquele que é amado de mim. A expectativa de Paulo é que Filemon enxergue Onésimo com os mesmos olhos que Paulo o enxergava, não como um escravo fugitivo, mas como alguém nascido de novo na fé evangélica, como alguém que é parte da grande família do Pai. No verso 17, Paulo diz que ele espera que Filemon, como companheiro do Evangelho, receba Onésimo como se estivesse recebendo o próprio Paulo. Paulo se coloca ali em igualdade com esse escravo. Paulo se coloca ali em igualdade com ele porque ambos nasceram de um mesmo Evangelho e são filhos de um mesmo Pai. E é isso que Paulo espera que Filemon enxergue. Eu não sei se todos sabem, mas a grande maioria deve saber que borboletas não nascem borboletas. Elas nascem lagartas e em certa etapa das suas vidas elas se fecham em um casulo e ali acontece uma transformação de que aquela lagarta, nojenta e desprezível, desprezada por muitos, se torna uma bela borboleta admirada, colocada em pinturas e em decorações. Existe beleza na borboleta e existe desprezo naquela lagarta. E o que faz a diferença entre uma e outra é uma transformação externa. Nós enxergamos uma borboleta como uma borboleta e uma lagarta como uma lagarta. Paulo enxerga a mesma coisa em Onésimo, mas não de forma externa. Ele envia o mesmo Onésimo, a mesma cara, o mesmo corpo, talvez o mesmo jeito de falar, a mesma voz, a mesma pessoa externa. Mas o que Paulo quer que aconteça é que Filemon perceba que algo diferente aconteceu com ele. Onésimo também sofreu uma transformação, uma metamorfose. Ele não é mais alguém desprezado ou desprezível. Ele agora recebe nele a beleza do Evangelho. Ele não é mais o mesmo. No verso 11, Paulo antecipa a verdade que ele menciona claramente no verso 16. Onésimo, que fugiu como um escravo, alguém inútil, ele agora é um irmão na fé. Como nós julgamos pessoas, nós nos tornamos mais ou menos favoráveis a exercer misericórdia. E por que nós julgamos as pessoas da mesma maneira que nós julgamos a borboleta e a lagarta, ou seja, por aspectos exteriores? Nós somos mais ou menos propensos a sermos misericordiosos e a perdoarmos alguém na medida que nos identificamos mais ou menos com aquela pessoa ou com algo que aquela pessoa possa nos oferecer de alguma forma. Nós costumamos desprezar aquelas que são inúteis e essas talvez nós jamais perdoemos. E aquelas que nós consideramos úteis de alguma forma, somos mais propensos a relevar os erros ou a perdoarmos. A gente vê isso muito forte na internet. Aqueles que são considerados inimigos de alguma causa jamais são perdoados por ela. E aqueles que são considerados amigos de alguma causa podem falar besteira, agir de forma estranha e ainda assim são tidos como heróis. Paulo nos chama a olhar para as pessoas com olhos espirituais. A perceber que aqueles que estão em Cristo são nossos irmãos e nossas irmãs. E por isso, devemos ter um relacionamento profundo. E aqueles que ainda não conhecem o Senhor são potenciais irmãos na fé. Pessoas que talvez sejam geradas como filhos e filhas do Senhor. E, portanto, não devem ser desprezadas, não devem ser esquecidas. Nós devemos olhar para as pessoas por aquilo que elas são, do ponto de vista espiritual. Todas elas possuem algum valor que não pode ser desprezado por nenhum de nós.
Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência com alguma criança que se apegou a algum objeto, às vezes algum brinquedo, um ursinho, uma boneca, um paninho. Para nós é uma boneca desgastada, é um ursinho furado, para nós é um pano encardido. Mas pega aquele objeto e joga fora. A criança vai ficar inconsolável, porque a criança atribuiu aquele objeto para nós sem valor, um valor. E por isso ela se apegou a ele. É isso que Paulo deseja que Filemão faça. Que ele considere o valor que aquela pessoa, Onésimo, desprezível, tem não para ele, mas o valor que aquela pessoa tem para Deus. E que então ele perceba que ela não é de maneira nenhuma alguém desprezível, mas ela é alguém que possui um grande valor. Porque no final das contas, nós não sabemos com certeza se alguém é filho ou filha de Deus, se alguém é um potencial filho ou filha de Deus, e por isso nós não somos chamados ao desprezo, mas nós somos chamados à reconciliação radical. Somos chamados ao perdão pleno. Somos chamados a buscar com todas as nossas forças a manutenção de relacionamentos saudáveis. Reconciliação radical é um chamado para vermos além das aparências. Reconciliação radical é entendermos que no Evangelho as nossas perspectivas interpessoais são completamente renovadas. Por isso, Paulo, além de fazer com que Filemão olhe para Onésimo com outros olhos, pede que Filemão olhe para si mesmo também com um olhar diferente. Pede para que Filemão perceba a sua prioridade renovada para com o Evangelho. Pense bem, o que é que poderia ser mais forte do que os direitos de Filemão como um senhor do escravo Onésimo naqueles dias? O que é que poderia ser mais forte do que o desejo de Filemão de exercer o seu direito, de fazer valer aquilo que, para os padrões da época, era considerado a justiça? O que é que poderia exceder a justiça? O que é que poderia exceder aqueles valores? Eu creio que no verso 13, Paulo apresenta a resposta. Quando Paulo diz que queria conservar Onésimo com ele para servi-lo nas algemas que ele carrega por causa do Evangelho. Paulo atribui para Onésimo esse importante valor como um auxiliar de Paulo na prisão, e na prisão por causa do Evangelho. Ou seja, Paulo chama a atenção para Filemão que existe algo ali muito mais importante do que os interesses pessoais do próprio Filemão. Existe o reino de Deus, existe o interesse em se fazer progredir e avançar o Evangelho ali enquanto Paulo está preso em Roma. Por isso existe essa obrigação implícita para Filemão. Onésimo servia em seu lugar, servia nas algemas de Paulo. Paulo tenta mostrar para Filemão que, como cooperador do Evangelho, que como um cristão, como alguém interessado no reino de Deus, o maior interesse dele deve ser principalmente o Evangelho, o reino e o progresso da palavra de Deus. Por isso, Paulo faz algo como se fosse uma exigência presumida. Ele assume que ele poderia exigir ali que Onésimo permanecesse com ele, mesmo sem o consentimento de Filemão, porque acredita que Filemão de fato vê como prioridade o Evangelho. Mas Paulo não queria fazer isso sem o consentimento ou por exigência. Paulo deseja que o próprio Filemão desperte nele, no seu próprio coração, essa prioridade do Evangelho, colocando essa prioridade muito além do que um direito daquilo que ele chamaria de justiça, ou de vingança, ou de punição para o seu escravo. Paulo deseja que Filemão escolha de livre vontade servir ao Evangelho mais do que escolha servir a si mesmo. Paulo pede para que Onésimo seja recebido e talvez seja libertado e enviado novamente para Paulo como um ato de bondade. Paulo reconhece que não castigar Onésimo seria um ato de bondade
e não um ato de justiça, porque afinal de contas, a justiça para aqueles dias seria o castigo. Paulo quer que Filemon transcenda a justiça humana, transcenda os padrões de justiça humano e exerça bondade para com Onésimo. E que ele faça isso em nome do Evangelho, para o Evangelho e em favor do Evangelho. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: se alguém lhe bater em uma face, entregue a outra. Se alguém lhe obrigar a caminhar uma distância, caminhe o dobro. E se alguém lhe exigir a capa, entregue mais do que lhe foi exigido. Jesus diz isso num contexto de olho por olho, dente por dente, ou seja, a justiça te permite retribuir aquilo que foi feito contra você numa mesma medida. A justiça, a lei te permite exercer esse padrão de justiça, olho por olho, dente por dente. Se te ferir um olho, fira o olho. Mas Jesus fala, a nossa justiça precisa exceder a dos fariseus. Nós precisamos ir além desse padrão humano de justiça, de querer fazer com o outro aquilo que foi feito conosco. Nós precisamos exercer bondade e misericórdia em favor do testemunho do reino de Deus. Por isso, Paulo chama a Filemon a olhar para além de si mesmo. Ele chama Filemon para olhar além dos próprios direitos e do próprio desejo. Ele chama Filemon para olhar para o reino de Deus, olhar para o progresso do Evangelho, olhar para que o serviço ao próximo seja algo mais importante do que rixa, briga, desprezo, honra ou a própria justiça. Perdoar é abrir mão de si mesmo. Perdoar é abrir mão da própria honra. Perdoar é abrir mão dos próprios direitos. Perdoar é abrir mão da própria fama, daquilo que os outros pensam de você. Perdoar é abrir mão do seu poder em favor de algo muito mais grandioso, em favor do reino de Deus, em favor do testemunho, em favor do progresso do Evangelho. Isso é reconciliação radical. A expectativa que Paulo tinha de que um senhor pudesse perdoar o seu escravo, porque o Senhor tinha um interesse muito maior do que simplesmente cumprir as expectativas ou a justiça humana. Ele estava interessado na justiça de Deus, que se manifesta em Cristo Jesus como o Salvador de todo aquele que crê. Reconciliação radical é um chamado para vermos além das aparências. Reconciliação radical é um chamado para enxergarmos que no Evangelho as nossas perspectivas interpessoais são renovadas. Por isso, nesses últimos versículos que meditaremos, versículos 15 e 16, nós vemos que Paulo apresenta agora a relação renovada entre Filemon e Onésimo por causa do Evangelho. Existe um contraste no verso 15. Paulo diz, você foi afastado de Onésimo e agora você o recebe. E ele faz esse contraste com relação a uma questão temporal. Ele diz, você foi afastado por um breve período, mas agora você vai recebê-lo por toda a eternidade. Como que dizendo, olha, se ele foi afastado por um tempo, foi um breve tempo. Mas a recompensa que você tem agora é muito maior, porque agora você vai tê-lo por toda a eternidade. E talvez na cabeça de Filemon, num primeiro olhar, ele diga, isso é muito bom. Eu posso perdoá-lo porque ele ficou longe um tempo, mas agora eu vou tê-lo como escravo para o resto da vida. Um mal temporário gerou um resultado mais permanente. Mas Paulo coloca um porém. Ele diz, mas você não está recebendo como escravo. Você o está recebendo como muito mais do que escravo. E é aí que está a recompensa pelo breve afastamento. É que você recebe de volta não um escravo, mas você recebe de volta um irmão precioso em Cristo Jesus. E o uso das palavras de Paulo fazem demonstrar de uma maneira muito clara que ele enxerga esse afastamento como providência de Deus. Ele diz, ele veio a ser afastado, ou seja, algo que não foi nem da vontade de Filemon, nem da vontade de Onésimo, mas algo que aconteceu além da vontade dos dois. Ele
no passivo foi afastado, ele não se afastou. E pelo contexto da carta, nós entendemos aonde Paulo quer chegar. Ele diz, olha, ele foi afastado de você por Deus, para que ele pudesse nascer de novo, para que ele pudesse se tornar parte da família do Pai, para que ele agora pudesse retornar para você, não mais como um escravo inútil, alguém que pereceria, mas como um irmão para toda a eternidade. Olha a beleza desse fato. A relação que havia entre Onésimo e Filemon era uma relação vazia, uma relação de propriedade, uma relação de pura utilidade. Onésimo era um objeto nas mãos de Filemon. Mas agora, por causa desse breve afastamento, propiciado por Deus para que Onésimo pudesse nascer de novo, Filemon agora tem um novo irmão na fé. Tem um ser humano transformado. Alguém que, mesmo aos olhos de uma pessoa como Filemon, num contexto e numa cultura no qual essas relações de escravo e senhor eram comuns, olhava agora para o seu escravo como alguém que possuía um valor além de um mero objeto. Ele era um ser humano, um filho de Deus, alguém nascido de novo. E isso é profundamente radical para aqueles dias. É algo impensado para aqueles dias. Que um escravo pudesse deixar de ser escravo sem que ele comprasse a sua liberdade. Pelo simples fato dele ter nascido de novo, ele se tornava agora um concidadão, juntamente com Filemon. Não um concidadão do Império Romano, mas um concidadão do Reino dos Céus. O resultado dessa transformação que Paulo falou antes, nos primeiros versos, de inútil para útil, aqui ele deixa claro. Onésimo foi gerado como um filho de Deus e, portanto, Onésimo e Filemon são agora irmãos, filhos de um mesmo pai e iguais em uma mesma família. E isso é tão radical que Paulo diz a respeito de Onésimo: receba-o como se recebesse a mim. Eu te envio em pessoa como se enviasse o meu próprio coração, porque ele é irmão meu. Ele é meu irmão. Paulo diz isso. Ele é meu irmão. Mas muito mais, ele também é seu irmão. Paulo menciona dessa forma. Ele é um irmão caríssimo, especialmente de mim. Se você o maltratar, você está maltratando o meu irmão. Você está me afrontando, você está me machucando, você está me ferindo. Mas Paulo vai além. Com maior razão ainda, ele é irmão seu. É uma relação completamente transformada. Se você o ferir, você está ferindo a própria carne, o próprio corpo de Cristo, a própria igreja do Senhor Jesus. Ele é muito acima de escravo. Ele retorna transcendendo qualquer hierarquia social que havia naqueles dias. A relação dos dois agora é uma relação espiritual e eterna, selada em Cristo, guardada nos céus para toda a eternidade. Isso é reconciliação radical. É enxergar a verdadeira relação que existe entre dois cristãos. A incapacidade de perdoar, a incapacidade de se relacionar com alguém que professa a mesma fé que você em Cristo Jesus. A incapacidade de conviver com alguém assim é uma ilusão. É a ilusão de que é possível estar bem com o Pai, odiando um dos seus filhos, que é amado em Jesus. A ilusão de achar que é possível estar num relacionamento perfeito com o Pai, ao mesmo tempo que se odeia um dos seus filhos em Jesus. É por isso que a Bíblia nos diz que você não pode dizer que ama a Deus e odiar os seus irmãos e a igreja. Porque como é que você ama a Deus que não se vê, se você odeia aquilo que de Deus você vê, que são os seus filhos e a sua igreja santa e amada? Não existe uma relação de ódio ao corpo de Cristo e amor ao Deus Pai.
Não existe como odiar o corpo do Senhor Jesus e dizer que ama ao Senhor Jesus. Não existe como odiar a um irmão e dizer que ama o pai desse irmão. Isso é reconciliação radical. Enxergar a verdadeira relação que existe entre dois filhos de Deus. Dois filhos de Deus são irmãos espirituais para toda a eternidade. Por isso Paulo diz, ele está de volta para sempre, mas não como escravo, mas muito acima de escravo. Ele agora é um irmão precioso para mim e para você, quer na carne e quer no Senhor. É assim que ele agora deve ser tratado, como um irmão caríssimo e como um irmão precioso. Estes são os elementos da reconciliação radical. Reconhecimento do valor que o outro possui no Evangelho e por causa do Evangelho. Reconhecimento de que a nossa maior prioridade com o reino de Deus supera os nossos interesses pessoais de justiça própria ou de vingança. Acima de tudo, o sabermos que no Evangelho, se temos um mesmo Pai, então somos verdadeiramente irmãos, vivendo em uma mesma família e ligados, unidos em um mesmo corpo. São esses os elementos que permitiram com que Paulo enviasse alguém amado para ele, para alguém que de outra forma seria sentenciado à morte. Foi confiando nesses elementos que Paulo enviou Onésimo em pessoa para se colocar nas mãos de Filemon. Paulo fez isso porque confiava que Filemon seria capaz de compreender essas verdades que lhe foram ditas, que elas lhes abririam os olhos e que Filemon, um servo de Deus, cheio de bondade no seu coração, seria capaz de enxergar o valor renovado de Onésimo. Seria capaz de olhar para além daquilo que a lei exigia e seria capaz de exercer bondade. Que, acima de tudo, que Filemon se alegraria em ter em Onésimo agora um irmão na fé, e que isso seria capaz de cobrir multidão de pecados e de afrontas. Paulo confia que por causa dessas verdades espirituais, agora explícitas na carta, Filemon iria praticar reconciliação radical. E esse é o chamado para nós, ainda nos dias de hoje, para buscarmos reconciliação radical. Uma reconciliação que é contrária aos padrões da nossa cultura, que é contrária aos padrões da justiça humana, que é contrária aos próprios desejos dos nossos corações. Nós somos chamados a olhar para o outro com olhos espirituais. Não a julgarmos alguém de acordo com aquilo que ele possui, com a utilidade que ele venha a ter, ou com a classe social que ele tenha, mas olharmos para o outro com olhos espirituais. Somos chamados ainda a considerarmos não apenas aquilo que é o nosso direito, mas a considerarmos algo que é muito maior do que o nosso direito. O progresso do reino de Deus e o testemunho que a reconciliação radical pode trazer. Somos chamados a irmos muito além daquilo que a lei poderia dizer que é possível. Somos chamados a darmos a outra face, a caminharmos mais uma distância, porque nós não temos apego à honra, nós não temos apego ao julgamento que o outro faz de nós, nós não temos apego a classes sociais, nós não temos apego a essa cultura de sermos cancelados ou recebermos joinha. Nada disso para nós é importante, porque o nosso apego é o reino dos céus, é a palavra do Evangelho. Por isso nós somos capazes de perdoar, mesmo quando o mundo diga, se você perdoar, você é um tolo. Nós dizemos, a cruz é a tolice que nos salva e nós perdoamos. Nós precisamos nos lembrar que uma vez que temos um mesmo Pai, então somos igualmente amados em Jesus Cristo. Devemos olhar para outros cristãos como irmãos e irmãs na fé. Se nós os considerarmos menos maduros que nós,
devemos ser constrangidos a cuidar deles, discipulá-los na fé, a ajudá-los a crescer e não a desprezá-los. Se formos feridos por algum filho de Deus, devemos levar até Deus o nosso clamor e devemos buscar a reconciliação. Se nós ofendemos ou ferimos alguém, devemos igualmente, confiando na possibilidade de reconciliação radical existente nessas verdades, buscar uma vida de paz. Esse é o ensino que nos é trazido por Jesus. Jesus diz aos seus discípulos: na medida em que vocês amarem uns aos outros, o mundo verá que vocês são meus discípulos. E as próprias cartas nos chamam a viver como uma família, como um corpo, como um templo santo para Deus. Por isso, comece a praticar reconciliação radical na sua vida. Olhe para os outros e busque vê-los por olhos espirituais. Considere os interesses de Jesus acima dos seus próprios interesses. E lembre-se de que nós temos um único Pai que nos ama igualmente em Cristo Jesus, sem favoritismos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, nós vivemos, Pai, num século de divisões radicais. Vivemos num século, Pai, de vidas segmentadas, de extremismos, Deus. Vivemos num século de intolerância, num século de inimizade, num século de nós contra eles. Ó Pai, nessa noite, nós fomos chamados à reconciliação radical. Que nós jamais venhamos a olhar para alguém e a julgá-lo pelos valores externos, que o mundo muitas vezes impõe, seja pela cultura ou seja pelos costumes. Que nós sejamos capazes de olhar além de classe social, além de riqueza, além de utilidade imediata para nós mesmos, que nós sejamos capazes de enxergar as pessoas pelos olhos da fé e por olhos espirituais. Que possamos enxergá-los como irmãos e irmãs, ou como irmãos e irmãs em potenciais a partir da pregação do Evangelho. Te rogamos, Deus, que o Senhor nos dê condições de colocar Jesus Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas em todo o tempo. E que sejamos capazes, Deus, de dar a outra face, não porque é fácil, mas porque esse é o exemplo que recebemos do nosso Senhor. Oh Deus, que nós possamos perceber que nós somos chamados à bondade e ao perdão em favor do reino de Deus e para que haja progresso no avanço da palavra. Que nós possamos colocar de lado, Pai, o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso senso de justiça própria, o nosso orgulho tolo, em favor, Deus, da reconciliação radical. Ó Pai, finalmente, que o Senhor nos faça enxergar que se chamamos o Senhor de Pai, então precisamos entender que aqueles que estão à nossa volta e que também te chamam de Pai em Cristo Jesus são nossos irmãos e nossas irmãs, verdadeiros e verdadeiras, por toda a eternidade. E que nós possamos, Deus, com essas verdades nos nossos corações, viver vida de reconciliação radical e de relacionamentos pessoais transformados pelo Evangelho. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.
inspirar cada vez que eu acordar. É o teu. Nós te pedimos, Deus, para que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o amor do nosso Deus e Pai, e para com que a consolação do Santo Espírito de Deus permaneça sobre cada um de nós, agora e para todo sempre. Amém e amém. Uma boa noite, que Deus te abençoe e te dê uma semana repleta de reconciliação e de renovação dos seus relacionamentos.